Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos chegando com mais um resumo da aula da classe de adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo, né? A lição de número 6 para o dia 11 de fevereiro de 2024 tem o assunto Igreja, Organismo e Organização, né? O nosso texto áudio, ele está em Atos, capítulo de número 6, versículo de número 3, que nos diz: Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, né? A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Amados irmãos, nesta lição nós veremos de forma como a igreja ao longo dos anos ela se organizou enquanto instituição religiosa. Também veremos que o fato de a igreja ser compreendida como organismo vivo que dá vida a todas as ações realizadas por ela neste mundo. É evidente que após os primeiros 300 anos de existência, a igreja ela se institucionalizou a partir dos primeiros séculos, né, com os concílios que definiram as suas doutrinas cristãs, como por exemplo o concílio de Nicéia, não é? No ano 325, Constantinopla no ano 381, isso agora nossa era cristã, tá certo? Mas, apesar de tudo isto, o desafio da igreja nestes últimos dias não é perder, não é, a perspectiva de que sua existência não se deve apenas no aspecto institucional, mas, acima de tudo, a sua qualidade espiritual. Assim como na visão da tricotomia humana, nós temos espírito, corpo e alma, a Igreja do Senhor não existe apenas a partir da sua estrutura física. Ela existe pela qualidade dos seus membros e em razão da união dos mesmos com Cristo, bem como pela preservação do Espírito Santo, que continua vivo e atuante no meio da igreja e da sociedade. Um ensinamento extraído das cartas apocalípticas enviadas às igrejas da Ásia Menor endossa, sem sombra de dúvida, a necessidade de a igreja do Senhor manter-se viva e unida a Cristo. Ao anunciar a mensagem, o anjo da igreja de Laodiceia chama a atenção, não é, pelo fato de que ela era uma igreja que tinha aparência de riqueza e abastança e dizia-se não ter falta de nada. Mas, contudo, queridos irmãos, a mornidão imperava entre os seus membros. E o dilema vivido por essa igreja se assemelha aos que pode ser notado nos nossos dias atuais, não é? Porque nós temos uma igreja que existe enquanto instituição religiosa e pessoa jurídica, porém, queridos irmãos, carente, né? Muito carente do ardor do Espírito Santo. Isso pode ser percebido pela ausência de manifestações espirituais, como o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, entre os seus membros. Entretanto, o que mais chama a atenção no tocante à sua frieza espiritual é a ausência da comunhão, é a ausência da cordialidade entre os seus membros, não é? E o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele vai dizer o seguinte, ele endossa isso, quando ele diz, primeiro, a igreja morna é aquela que é aquela que se assemelha com o mundo em comportamento, não é? Se assemelha a essa sociedade ímpia ao seu redor, que professa o cristianismo, mas na realidade é espiritualmente desgraçada e miserável. Ainda a Bíblia de Pentecostal, comentando esse versículo 18 e o 17 e o 18, ela diz: Cristo faz a igreja
Cristo faz a esta igreja uma série de advertência no tocante ao seu julgamento contra a multidão espiritual. Cristo também faz um convite sincero para que se arrependa e seja restaurada a uma posição da fé, justiça, revelação e comunhão. Queridos irmãos, o convite do Senhor Jesus Cristo ele se estende à sua igreja nos dias atuais, como organização institucional e também como organismo vivo. A igreja do Senhor deve zelar pela sua identidade enquanto corpo de Cristo e canal de salvação para todos. Não devemos negociar a nossa identidade. Apesar de estarmos no mundo, mas não somos do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, encerro por aqui esse nosso resumo da nossa aula do dia 11 de fevereiro de 2024, te convidando para que você vá a uma escola bíblica dominical mais próxima da sua casa e seja ricamente abençoado com esse ensino da palavra de Deus, tá bom? Aqui na nossa cidade de Bacabal, nós temos um jargão, nós temos um slogan da nossa escola bíblica que nos diz: EBD, nesta escola só falta você, tá bom? Tenhamos uma boa aula, que o Espírito Santo nos revele a profundidade deste conteúdo, desta aula, em nome de Jesus.